nós estamos aqui estudando o livro de Ruth. Já consideramos como entendido esse capítulo 1, embora eu peça a vocês que possam ler até o final, eu havia lido só o comecinho dele. E entrando agora no capítulo 2 do livro de Ruth, tem esses nomes todos que eu queria ter assim, geralmente o antigo povo, quando colocavam nomes, eles tinham sempre um significado, tinha um sentido a ser dado com aquele nome, né? Eu vou pedir, Osmar está com a cabeça boa a respeito dessas coisas. Osmar, você poderia nos ajudar nesse entendimento dos nomes antes de eu fazer a leitura contextual do capítulo 2? Posso sim. Bom, tanto a geografia ela é importante como o nome. E cada nome ele vai nos levar a um significado. Por exemplo, Belém de Efratá é casa do pão. Nós vamos ver aí. Elimeleque é meu Deus é rei. No tempo de Juízes, Deus era rei. Então o nome ele nos reporta a um significado muito importante. Noemi é graça, doçura. No tempo de Juízes, o povo estava na graça. Então Noemi representa a graça, essa relação de Deus com o povo. Ela teve 2 filhos, Malom e Quelion. Malom é enfermidade e Quelion é fraqueza. Orfa é as costas, virar as costas. Ruth é amiga. Mara é amargura, é uma personagem também de Noemi. Boz é pela força e Obed é servo, aquele que serve. De cada nome desse, então, a gente resgata um significado que ele é de fundamental importância para o nosso entendimento. Por que esses autores, ou esse autor, ou autores, colocaram esses nomes? E o propósito dele, que é fundamental para a gente entender essa novela magnífica chamada Ruth. Então, é interessante, o Osmar fala essa questão do significado dos nomes. Isso foi muito próprio da época tribal, inclusive hoje, e no povo mais nômade, o povo mais dado com a terra, realmente tudo que se dizia de um nome era a composição de um pensar, de um sentir, de um querer dizer sobre aquela pessoa, né? Era a força que o nome trazia até para a personalidade da própria pessoa, né? Hoje a gente não vive muito isso, né? Hoje os nomes são mais um plágio das novelas, dos filmes de Hollywood, os nomes bonitos que a gente vê, quer dizer, reporta a realidade de uma figura e não mais de um sentir, né, que aquela figura poderia estar representando. Uma vez entendido isso, eu vou pedir que vocês acompanhem agora aí o versículo 1 até o versículo 13 do 2º capítulo do livro de Ruth. É uma belíssima história e nós não podemos perder a oportunidade de conhecê-la com mais profundidade. Aqui vai dizer assim: Noemi tinha um parente por parte de seu marido, pessoa importante do clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar atrás daquele que me acolher favoravelmente? Ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela partiu, pois foi respigar no campo atrás dos segadores. Por felicidade, entrou ela na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimeleque. Naquele momento, Boaz estava chegando de Belém e disse aos segadores: que Yahvé esteja convosco. E eles responderam-lhe: que Yahvé te abençoe. Boaz perguntou depois ao seu servo, o feitor dos segadores: de quem é esta jovem? E o servo, feitor dos segadores, respondeu: esta jovem é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu: permita-me que eu respigue e recolha entre os feixes de trigo atrás dos segadores. Veio, pois, e ficou. Desde a manhã até agora ela mal descansou. Boaz disse a Ruth: está ouvindo, minha filha? Não vás respigar noutro campo, não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas criadas. Observa o terreno que os homens estiveram ceifando e vai atrás deles. Acaso não ordenei aos servos para não te molestarem? Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os servos tiverem buscado. Então Ruth, caindo com o rosto em terra, prostrou-se e disse-lhe: por que encontrei favor a teus olhos, de modo que te interesses por mim,
que não passo de uma estrangeira? Em resposta, Boaz lhe disse: Foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra após a morte do teu marido, e como deixaste pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que antes não conhecias, nem ontem, nem anteontem. Que Yahvé te retribua o que fizestes e que recebas uma farta recompensa da parte de Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Ela respondeu: Possa eu ser bem acolhida por ti, meu senhor, pois me confortastes e falastes benignamente a tua serva, embora eu não seja sequer como uma de tuas servas. A gente está vendo por essa leitura aqui, já começando a entender a personalidade de Ruth e as consequências que esse modo de ser, como seu próprio nome já dizia, né, que era Noemi, Ruth. Ruth é amiga. Amiga. Então, o que eu devo aprender dessa mensagem que está aqui por trás do que foi mostrado? Essa doçura, essa submissão, as consequências que essa postura dela vai trazer para aqueles homens e principalmente essa palavra de chave que eu poderia dizer que é repigar, que para nós é um termo, eu não sei se é familiar na cultura aqui do povo, na agricultura, ou se era só específica daquela época. Como é que eu devo entender, Osmar? Então, a gente recorda, então, de 3 mulheres que lutam. Então, é uma resistência de 3 mulheres. E olha como que se dá essa resistência, pela persistência. Aqui, então, a gente apresenta no capítulo 2 uma outra palavra que tem tudo a ver com isso. O respigar, então, Ana, é catar. Catar sobra, aquilo que sobrou depois que os ceifadores, aqueles colheram. Com detalhe, ela precisava da autorização do mentor, do capataz. E ela, Ruth, combinando com Noemi, elas foram no lugar certinho, num determinado lugar, onde Boaz era o capataz, digamos assim, daquele lugar. E aí elas combinaram e Ruth foi diretamente no Boaz e ele conseguiu então o favor de Boaz para que ela respigasse, ou seja, que depois que houvesse a colheita, ela então fosse catar o resto, porque daquele resto é que aquelas mulheres, e voltamos a dizer, as 3 mulheres, agora 2, né? Porque Orfa ficou. Essas mulheres precisavam comer e comiam das sobras. E o interessante é que dependia do favor do tal capataz, que é Boaz. Interessante é que hoje a nossa cultura é totalmente mais evoluída, a gente vê que passam as máquinas, mas mesmo assim fica muita sobra do grão, do plantio, do milho, da soja, muita coisa que fica na terra. Ainda tem muita gente que faz proveito disso que fica e dá um bom lucro, né? Então, o que o livro então quer dizer para nós? Que tem gente mendigando, tem mulheres mendigando, tem crianças mendigando, pegando sobra, pegando o resto. Então, um livro que tem uma contextualização tão bacana, e Catarina lembrou muito bem que foi em contextualização de reforma de Esdras e Neemias, foi num contexto de reforma, e olha para o Brasil hoje, vivendo reforma. E esse livro, então, ele é tão atual para nós, e o bacana é da gente ver que é resistência de mulheres, mulheres sem marido, sem eira e nem beira, e essa palavra diz muito, porque é o resto, é para aquele resto que Deus olha, para esse que Deus está olhando. Catarina, eu vejo aqui, parece que a mensagem começou a aparecer, a mensagem desse legado que coube a Ruth, como uma mulher que resolve ficar como na resistência. Podem ir, eu fico aqui, eu vou me manter aqui. Inclusive, libera o passe de todas as outras, né? As suas noras, né? E diz, olha, eu vou ficar por aqui. E, na realidade, isso que ela faz, o apoio que ela dá à sogra dela, né? Não vai passar despercebido, inclusive de Boaz, né?
Me ajude nesse entendimento. Não, ele não vai passar despercebido, né? Porque você viu que o Boaz não estava na terra, ele chegou depois. Sim. O que eu queria chamar a atenção aqui é do versículo 11. Né? Vê se não te lembra Abraão, não é? Que ela vai dizer assim: foi-me contado tudo o que fizeste a tua sogra após a morte do teu marido. E como deixastes pais e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que antes não conhecias, nem ontem, nem anteontem. Né? Então, ela vai aparecer lá na genealogia de Mateus, exatamente por causa dessa força que tem a Ruth. Né? Então, o que a gente tem que ver é que aqui a Ruth, ela está lutando, ela e Noemi, mas principalmente a Ruth, pelo direito da mulher estrangeira a permanecer na terra. Né? Principalmente porque ela adotou o Deus de Noemi. Então, ela está colocando essa universalidade de Deus, que no pós-exílio já ficou mantido no nacionalismo judaico, mas dizer, não, esse Deus de Noemi é Deus de todos os povos. Né? Então, aqui, quando a gente vai ver aqui na sequência, que você vai ler daqui a pouco, nós vamos ver que essa lei do respigar, a gente pode colocar a lei do respigar, ó, só em Levítico 19, 9 a 10, tá? Aí vai ver o que é essa lei do respigar. A lei do respigar, como o Osmar já falou, era para que tivesse as sobras. Só que no pós-exílio já estava havendo um descumprimento dessa lei, que não deixava mais as sobras. Eles catavam aquilo que sobrava, só deixava migalhas mesmo, coisa ruim. Aí já estava sendo descumprida no pós-exílio a lei do respigar, que era uma lei boa, que deixava assim, não, aquilo que cair, vocês deixam para os pobres catarem, pobres, viúvas, órfãos, né? Mas aí não, eles já não estavam respeitando. Então, a gente vai ver isso aí no decorrer dos capítulos, né? Mas, Ana, você pode ler agora para a gente, do 14 até o 23, só para a gente fechar o que o Boaz fez de bom para Ruth. Porque eu estou começando a achar esse Boaz legalzinho. Vamos ver como é que vai acontecer agora no Boaz final dessa leitura aqui, né? Não sei se ele vai reservar alguma surpresa. O Boaz, ele faz uma prefiguração, né, do Goel, que a gente vai ver depois no Novo Testamento com Jesus. Tá, vamos então, acompanhe aí a partir do 14, capítulo 2, do livro de Ruth. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: vem cá, come deste pão e molha teu bocado no vinagre. Ela sentou-se junto aos segadores e Boaz também lhe fez uma polenta de grão torrado. Depois de ter comido à vontade, ainda sobrou. E quando ela se levantou para respigar, Boaz ordenou a seus servos: deixai-a respigar também entre os feixes e não a molesteis. E cuidai também que caiam algumas espigas de vossos feixes, e deixai-as para que elas as ajunte e não as censureis. Ruth respigou no campo até tarde, e depois bateu as espigas que tinha colhido. Deu quase um almude de cevada, que eu não sei no contexto aí, depois vocês vão me dar essa medida agrária aí. Ela carregou de volta para a cidade e sua sogra viu o que ela tinha recolhido. Ruth tirou e deu-lhe o que guardara depois de ter comido à vontade. Perguntou-lhe a sogra: onde respigastes hoje? Onde trabalhastes? Bendito aquele que por ti se interessou. Ruth contou à sua sogra com quem tinha trabalhado. Ela disse: o homem com quem trabalhei hoje chama-se Boaz. Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado por Yahvé, que não cesse de usar de misericórdia para com os vivos e os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós direito de resgate. Ruth, a moabita, disse: ele me falou também, fica com meus servos até que terminem toda a colheita. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que estejas na companhia de suas servas, pois assim não te maltratarão no outro campo. Assim ficou ela no meio das servas de Boaz, respigando até o fim da colheita da cevada e do trigo, e morava com sua sogra. Boaz até agora não me decepcionou. Mas aí, nessa medida aí, significa o quê? Um saco, vamos dizer assim? Um saco de... Talvez uns 15 litros. Como é que está a sua tradução também, Talmud? Isso. Deve ser uns 15, em torno de uns 15 litros. O que acho que era bastante, porque ele até foi generoso. Além daquilo que sobrava, ele deixava cair algumas espigas, né? Voltando àquilo que era a lei do respigar. Sim.
Que era ser generoso. Então, a gente já está vendo aqui que ele falou, deixa respigar também entre os feixes e deixa cair espigas, porque era isso que era a lei do respigar. Tinha que se fazer isso para que os pobres, as viúvas e os órfãos pudessem ter acesso a uma alimentação. Mas por que é que essa lei do respigar foi destruída, foi acabada, foi deixada de lado? Se favorecia tanto o povo miserável. Ana, depois do exílio as coisas mudaram bastante, tá? Então, depois do exílio as coisas mudaram bastante. Quem é que ficou responsável diz assim, pela direção, o governo dos judeus que voltaram? Os sacerdotes. Não tinha mais rei, não tinha mais templo, não tinha nada. Ele estava agora sob o Império Persa. O Império Persa vai deixar com que vai fazer com que o templo seja reconstruído, vai ser chamado de Segundo Templo, só que o Império Persa cobrava muitos impostos, muitos impostos. E o responsável por cobrar esses impostos do povo era o Segundo Templo. Então, eles desobedeciam, primeiro porque eles sempre foram coniventes com todos os impérios. Os governantes judeus sempre foram coniventes com todos os impérios, para não perder seus privilégios. Certo. E aí o povo sempre que sofreu. E aqui está relatando exatamente, principalmente, a pobreza daquelas pessoas que eram estrangeiras, as mulheres. Estrangeiras que foram mandadas embora por Esdras, né? Foram tiradas do seu local, tiradas do seu marido, da sua família. Então, essa lei, ela vai sendo corrompida porque a ganância é muito grande. O que nós vemos hoje no mundo? Né? O que nós vemos hoje no nosso país? Uma ganância, porque se nós tivéssemos a partilha, como eles estão lembrando aqui no tempo dos juízes, que não era o tempo dos juízes, mas estão lembrando, se nós tivéssemos a partilha, não tinha fome, não tinha gente catando comida no lixo. Né? O respigar nosso hoje é catar comida no lixo. E o nosso ainda não é tão quanto Entendeu? a gente vê em países vizinhos, né? Que a coisa é pior ainda. Mas tem muita gente, nós temos aqui em Campo Grande o lixão, que dá uma dor no coração de você ver que seres humanos estão ali catando restos. Fruto de governos que vêm trazendo tudo isso aí. Então, eu digo assim, a ganância é tão grande, já era nessa época, que as leis não são respeitadas. Né? E o interessante aqui é que depois vai ver no próximo programa, nós vamos ver sobre essa lei do resgate, né? Então, o importante é o seguinte, que a Noemi falou assim, olha, o Boaz faz parte da nossa família. Então, ele vai ter sobre nós o direito do resgate. E ela viu nisso uma esperança. Uma esperança, e principalmente porque o Boaz já tinha lançado seus olhos sobre Ruth. O que foi ótimo. Foi ótimo. E a Ruth se aproveitou, lógico, né? Dessa amizade de Boaz por ela, que ela, inclusive, ela teve mais direito de catar espigas do que outras pessoas. Mas a astúcia mesmo vai ser de Noemi. Então, é por isso que eu vou pedir. Você quer completar alguma coisa antes de eu pedir o que eu vou pedir? Então, ratificando realmente isso. E que Deus, então, utiliza dessa fraqueza de mulheres viúvas, para lembrar aos governantes de que eles precisavam cumprir a lei. E a lei aí era simples, não deixar a pessoa passar necessidade ou respigar. As pessoas precisavam ter guarida e não tinham. Então essas três mulheres, protagonizam essa história para nós. Tão antiga, mas tão atual, como a Catarina bem lembrou, né? Muito bem. Para que você continue entendendo, vamos ver agora a saga de Booz, o que vai acontecer com a Noemi, com Ruth, né? Eu preciso que você não perca nosso próximo programa. Estamos aqui indicando os livros, que está sempre na nossa prateleira aqui, esses três. Nós vamos renovar mais para frente. Eu preciso que vocês primeiro assimilem quais são esses três livros que estão aí. Já fizemos a propaganda. A Catarina citou hoje este livro aqui, né, Catarina? Esse livro está muito bom. Esse livro aqui, que eu já disse para vocês, A Resistência de Ruth e das Mulheres.
Então, esse livro aqui pode trazer assim um complemento daquilo que nós vimos hoje de forma muito rápida, pode dar a vocês uma oportunidade de mergulho nessa história, porque a história de Ruth, gente, é lindíssima. Como falou, além de parecer um romance, é um romance real, então é preciso que a gente entenda. Então, aqui você pode adquirir livro de fácil leitura, pequenininho, não traz muito problema, um livro de um acabamento maravilhoso e a baixíssimo custo. Se você quiser informação, pode ligar aqui na TV Imaculada Conceição, no 3349-1015. E eu vou aqui agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença de nossos mestres. A Catarina, muito obrigada. Osmar, pela primeira vez aqui conosco, agradeço a sua contribuição, foi valorizadíssima. E nós, com isso, aprendemos mais um pouco sobre umas colocações de forma diferente que nos ajuda a aprofundar ainda mais. Aguardo você para o nosso próximo programa, fechando então esse livro de Ruth, onde nós vamos aprender um pouco mais. Até mais, fique com Deus.